como que a UFBA está lidando nesse momento com a relação professores, estudantes, professor, grupos de pesquisa, onde está posto o isolamento. Quer dizer, como é que se dá a questão do ensino à distância ou remoto nesse momento, já que você mesmo disse anteriormente que ninguém estava preparado para ele, né? Quer dizer, para as instituições privadas é fundamental porque, na verdade, pode ser uma solução do ponto de vista do lucro, a partir da pandemia se estender como prática normal. Agora, na UFBA, como que está se dando esse processo e se existe já um estudo do ponto de vista das condições dos estudantes da universidade de ter acesso a recursos tecnológicos? Porque nós sabemos que na educação básica isso não existe. A grande maioria não tem como ter ensino à distância, nem o acompanhamento remoto por parte dos professores, porque nem eles possuem esses recursos. Então, como que está essa situação na UFBA? Primeiro, quando nos deparamos com isso, temos que ter consciência de que nós suspendemos o calendário, né? Não foram alguns professores que pararam, não é uma greve, simplesmente uma paralisação. O calendário está suspenso. Significa que a universidade está dando uma resposta coletiva. Essa decisão foi aprovada por unanimidade no Conselho Universitário, o que significa que a UFBA quer enfrentar coletivamente e sair coletivamente dessa situação. Em primeiro lugar, isso. E depois, é claro, a pressão por ações remotas, por a substituição de atividades, antecipação de conteúdos. Resolvemos tratar disso com a seriedade que o assunto exige. E, segundo o método da universidade, pesquisamos a situação, fizemos uma enquete para os estudantes e para os docentes. Para os estudantes, nós lançamos, sabendo até que a ausência de resposta poderia ser significativa, ou seja, a ausência de resposta significa a dificuldade de ter acesso até mesmo aos meios digitais para responder, porque o estudante tem acesso a atividades remotas no ambiente da UFBA, usando a internet da UFBA, nas salas de informática, nossos laboratórios, etc. Agora, os alunos, digamos assim, menos de um terço respondeu a pesquisa. Tá? Ora, e dos que responderam, note bem, 90% dos que responderam, acho que vai ser significativo para você esse dado, declaram que não precisam de assistência estudantil, 90% dos que responderam. Saiba que na população da UFBA, 70% tem até um salário mínimo e meio per capita, ou seja, está em condição de vulnerabilidade. Então, você percebe logo o que significaria continuar atividades de alguma forma, quem estaria sendo excluído numa situação dessa. Né? Esse é o primeiro detalhe. Aí tem várias outras questões da resposta que podemos avaliar, em que ambiente nós fazemos isso. Nem sempre as pessoas têm um ambiente recolhido para poder se dedicar, às vezes compartilham equipamentos, compartilham ambientes sem condição de concentração, etc. Essa questão em relação aos estudantes. Em relação aos docentes, veja só o paradoxo. Aí um número maior de docentes respondeu, mas mais da metade desses docentes tem um letramento digital incipiente, vamos dizer assim. E não significa que sejam os professores menos preparados, porque nós temos professores os mais sofisticados, nós temos um corpo de excelência muito grande, professores mais preparados podem não ter o suficiente letramento digital. Letramento digital, acesso aos equipamentos. Mas não é só isso. Educação à distância, ações remotas, não são algo a ser trivializado. Não é pegar um PowerPoint e colocar simplesmente no lugar. Há técnicas, há procedimentos. Nós temos que saber como se avalia, como se acompanha, como se trata com qualidade o conteúdo em ações remotas, usando tecnologias digitais. E aí cabe separar o que é educação à distância, que é uma modalidade própria, ou separada, distinta. Né? Então, nós não podemos tratar isso de forma leviana. Estamos tratando de maneira séria, levantamos dados, vamos apresentar esses dados no Congresso, vamos discutir, vamos pensar como nos preparamos, quais são os expedientes coletivos de validação de práticas remotas. Eu acho que são questões que teremos que enfrentar, sim, mas não no improviso e não deixando de garantir a isonomia de oportunidades, por um lado, e a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão da universidade, por outro.